Olá, eu sou Regiane Garcia, psicóloga e sexóloga da CREMED e Vida Mental. E estou aqui hoje para falarmos sobre psicoterapia de adolescente. Qual a importância da psicoterapia para um adolescente? Eu acredito que se faz muito importante esse tipo de tratamento para um adolescente. Se está apresentando algumas questões como depressão, como ansiedade, como umas certas manias, alguma dificuldade de relacionamento e até dificuldades na própria área da sexualidade, é importante a terapia para o adolescente, pois o adolescente vai ter um espaço onde ele vai poder falar das suas angústias, falar dos seus sentimentos, falar do que ele pensa, falar inclusive de projetos de vida num ambiente protegido, seguro, com um profissional, geralmente, maioria das vezes psicólogo, né? Que tem um treinamento, né? Que tem uma preparação para estar com o adolescente. A adolescência é um momento da fase do ser humano, do desenvolvimento do ser humano muito complexa, porque é o caminho da transformação. Eu costumo brincar às vezes com os meus pacientes e dizer, vocês estão no limbo, né? O adolescente está no limbo, ou seja, ele não é mais criança e ele está indo para o caminho da vida adulta, ele está neste meio aqui, né? Então este pedaço a gente pode chamar de adolescência, onde já tiveram transformações corporais, estamos transformando emocionalmente, cérebro se transformando num cérebro jovem, deixando de ser criança. É um momento delicado, onde o adolescente também tem as suas inquietações por conta desse deixar de ser criança, né? A vida, muitas vezes, através do próprio ensino médio, escolha de profissão, escolha de vou fazer um curso técnico ou vou fazer um ensino médio tradicional, vou arrumar um trabalho, que faculdade vou fazer, todos esses questionamentos causam angústias muitas vezes ao adolescente, né? Então a psicoterapia é um espaço importante para ele olhar para isso, para ele se entender dentro desse contexto, né? O cérebro dele está se transformando num cérebro jovem, deixando de ser criança. Ao mesmo tempo, o adolescente tem pouco repertório, né? O que a gente chama de repertório? É aquele acúmulo de experiências que ao longo da vida a gente vai tendo e que através dessas experiências a gente consegue lidar com os problemas, né? O adolescente não tem repertório, as experiências estão apenas começando. Portanto, uma coisa às vezes muito simples para um adulto, para o adolescente é muito complicado de se resolver. Então a psicoterapia é um espaço onde ele vai poder se entender, né? Muitas vezes ele tem dificuldade de falar com os pais, de contar para os pais o que está sentindo, o que está pensando, o que está angustiando. E com um profissional que está lá com uma escuta ativa, adequado e preparado para acolher esse adolescente, para conversar com esse adolescente, ele vai conseguir se abrir, ele vai conseguir aos poucos resolvendo as suas dificuldades e lidando com elas ao longo do seu desenvolvimento. Eu escuto muitas vezes pais de adolescentes dizerem, meu filho não fala comigo, ele fica trancado no quarto. Isso é muito comum, o adolescente se recolhe muitas vezes em si mesmo para tentar lidar com as coisas. Ele não consegue externalizar. Não é porque ele se fecha e simplesmente ele não consegue dividir com os pais as suas angústias e as suas preocupações e os seus grilos na cabeça. Não, é porque às vezes ele nem sabe. Ele nem sabe o que ele sente, ele nem sabe o que ele está vivendo, o que ele está passando, como é que ele está pensando, ele não sabe. Quantas vezes na sala de psicoterapia eu pergunto, como você se sentiu em relação a isso? Ele falou, não tenho a mínima ideia, não sei. Então vamos descobrir? Na psicoterapia a gente vai ajudar o adolescente a descobrir o que ele pensa, o que ele sente, o que angustia, como é que ele vai lidar com as questões da vida ou as questões que estão se apresentando no momento, né, da sua transformação em deixar o corpo de criança, deixar a cabeça de criança e se tornar um jovem a caminho da vida adulta. Neste processo, a psicoterapia é fundamental, onde ele pode, num ambiente acolhedor, falar de si mesmo, desabafar, se entender, se conhecer,
fundamental. Eu tenho experiências interessantíssimas com o adolescente. É uma fase da vida, embora complexa e às vezes difícil para os pais, entendo, né? Mas é uma fase encantadora. É uma fase... é maravilhosa, né? É maravilhosa esta fase. Difícil às vezes para os pais lidar, difícil para o adolescente lidar, mas quando ele vai se entendendo e se conhecendo, ele vai dando nome às coisas, ele vai se encaixando, ele vai se desenvolvendo e é um processo maravilhoso de acompanhar. Então, a psicoterapia para determinados adolescentes, né, se não para a maioria, é fundamental para ajudar. Ajuda o adolescente e ajuda também os pais. Por quê? Porque acalma o coraçãozinho dos pais, né? Às vezes os pais estão preocupados, não sabem lidar, ficam aflitos, e eles terem também um parceiro, que é o psicólogo do adolescente, um parceiro, uma parceria aí para lidar com as questões complicadas desse adolescente, muitas vezes, alivia o coraçãozinho do pai, né, e da mãe. Ajuda, né? Então a gente faz uma parceria, é um grupo, né? Nós fazemos uma parceria, psicólogo, adolescente, os pais, a família, né? Com esta parceria a gente consegue transformar, às vezes, as grandes angústias e as grandes preocupações em coisas mais leves para lidar, né? Dizia eu a semana passada para um paciente que penso eu que 2022 é o ano que tem uma palavra fundamental que a gente tem que colocar no nosso vocabulário, que é leveza, né? Precisamos lidar com as questões da vida com um pouquinho mais de leveza, para a gente não sofrer tanto, apesar dos pesares, né? Apesar de muitas vezes passar por um momento difícil. A vida é um pacote completo, tem alegria, tem dor, tem preocupação, tem ansiedade, tudo isso é a vida, é um pacote completo, né? E eu preciso desenvolver esta leveza para lidar com este pacote, que apesar de difícil e complexa, é maravilhosa. E como dizia Gonzaguinha, a vida é bonita e é bonita. Quer conhecer mais sobre a psicoterapia do adolescente? Quer conhecer mais sobre o adolescente? Vem para a CREMED, vem para a Vida Mental. A gente vai te ajudar nessa empreitada.